Grande 2018 para todos nós, hein? Um abraço. Se você estiver vendo esse vídeo em 2019, feliz 2019. Se for 2020, feliz 2020. Feliz ano novo. Caiu alguma coisa aqui. Pariu, sempre cai essa merda aqui. Entra ano, sai ano e a porra cai. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. Primeiro programa de 2018, indo ao ar com um tema que está engavetado. Tava lá quase empoeirado, mas nós fomos mexer nos nossos alfarrábios, rever os comentários que pediam temas e eis que surge a grande dúvida. Qual é o maior clube da Inglaterra? Manchester United ou Liverpool? E aí a gente começa o programa logo limando todos os outros concorrentes, porque de fato a disputa se resume a Manchester United e a Liverpool. Por mais que hoje você ache que o Chelsea, que o Arsenal, que o City, que esses clubes possam brigar, não, eles não podem, porque a história é além do momento. A história é construída com ídolos, com títulos, com constância, com número de torcedores, com popularidade, por uma série de fatores que fazem com que nesta disputa fiquem e sobrevivam apenas Manchester United e Liverpool. E aí você se pergunta, o que diabos eu tenho a ver com o maior clube da Inglaterra? Eu respondo, hoje em dia a Premier League é um campeonato mundial, é uma marca universal e sim, tem muitos torcedores de Manchester e Liverpool espalhados pelo Brasil e espalhados pelo mundo, principalmente na Ásia, porque o que tem de chinês torcendo para os times ingleses é piada. E antes da gente destrinchar o nosso tema, não custa lembrar para você deixar o seu like maroto, não dá trabalho, vai lá, clica no joinha e aproveita, vai na notificação, porque aquele sininho não tá ali por acaso. O sininho é para, além de você ser inscrito, toda vez que o vídeo sair, vai receber uma notificação. Portanto, não basta ser inscrito, tem que ser sininho. E aí, começamos também nossa polêmica aleatória, e essa eu diria que é a mais aleatória de todas as aleatórias da história do Polêmicas Aleatórias. Surgiu de um comentário que eu tirei do vídeo lá do Brasileiro de 87. Já tem uns 300 likes o pedido. Qual a versão brasileira melhor? Herbert Richard ou Alamo? Que eram dois estúdios de dublagem. Bela merda, hein? Manchester United e Liverpool com histórias mais que centenárias, com muitos troféus na prateleira, com muitos ídolos históricos enormes, importantíssimos, não só pro futebol britânico, mas pro futebol mundial. E a gente tá falando também de cidades que são rivais e automaticamente entre os seus clubes, Manchester e Liverpool. São cidades que ficam a 60 quilômetros de distância, são vizinhas e são rivais há muito tempo do ponto de vista econômico, porque as duas disputaram ciclicamente essa hegemonia. E isso tudo automaticamente vai refletindo um pouquinho no que acontece com os clubes, que a gente também terá domínios em um período do United, depois com o Liverpool sendo muito dominante e depois com o United retomando essa liderança e que automaticamente trouxe muitos troféus e trouxe muita fama mundial para o time de Manchester. A gente está falando aí de equipes que nasceram ainda no século XIX. Equipes que, como já falei, são mais que centenárias. São equipes gigantescas. E no gráfico histórico, se a gente for olhar só campeonato inglês, o Liverpool sempre se manteve muito no alto, né? Apesar de ter rebaixamentos. Tem 3 ao longo da sua história. O Manchester sofreu mais altos e baixos e o Manchester, inclusive, tem 5 rebaixamentos. Um deles nos anos 70, esse com o Manchester já sendo um grande clube, já tendo conquistado uma Copa da Europa e surpreendendo muita gente. O Liverpool, que por sinal tem mais conquistas europeias que o United, né? Tem até um número significativo a mais, somando aí tanto Copa da UEFA, quanto Recopa, Supercopa da Europa e Copa dos Campeões da Europa / Liga dos Campeões. Mas no que diz respeito a títulos em geral, aí a vantagem é do Manchester United. Temos aqui o gráfico com os nossos números mostrando que no bolo o Manchester ganhou mais que o Liverpool ao longo da sua história e muito dessa arrancada será dos anos 90 para cá, porque até os anos 90 o Liverpool tinha uma folga considerável no que diz respeito a campeonatos europeus e também campeonatos locais, principalmente o campeonato inglês. Só que de 90 para cá, o United nessa corrida pelo maior da Inglaterra, Eita, tá foda, viu? Caralho.
ele acelera de uma maneira inacreditável e vê o Liverpool em marcha lenta, né? Ficando para trás e o United enfileirando taças, conquistas tanto locais quanto internacionais. Pois é, tava eu debatendo esses dias com um amigo do Esporte Interativo sobre essa questão do maior da Inglaterra, né? E aí foi sempre levado em consideração para ele muitos títulos internacionais. E ele fala, não, mas claro que o Liverpool é maior que o United. Poxa, um tem 5 conquistas de Liga dos Campeões, o outro só tem 3. E aí eu argumentei, poxa, mas então nesse seu raciocínio, o Nottingham Forest é maior que o Arsenal. E o Leeds também. E ele, não, claro que é. Aí, peraí, calma, não dá pra ter essa opinião. A gente tá falando de um Nottingham Forest que durante um período muito específico da sua vida, conseguiu ganhar 2 edições de Copa da Europa. E um Leeds que já foi dominante num período muito distante no futebol inglês. Inclusive o Leeds teve uma rivalidade muito grande com o United durante determinado período. Só que a gente tá falando de um Leeds que já tá há uma década, pelo menos, distante do topo do futebol inglês. Todas as listas elaboradas por jornais ingleses ou por sites ingleses, ninguém considera o Nottingham Forest ou o Leeds maiores que o Arsenal, nem que o Chelsea, inclusive. Mas voltemos aqui. Nós temos uma situação que é um Manchester antes da guerra e um Manchester depois da Segunda Guerra. Antes da Primeira Guerra, você tem um período de minguado, de poucos títulos, de poucas conquistas. Depois da Segunda Guerra, e aí passa muito pela chegada do Matt Bubbs, você tem uma reconstrução de uma equipe que acaba disputando mais títulos, conquistando mais títulos, formando uma geração que encantou o futebol europeu, que ficou muito perto de ganhar uma Copa da Europa, mas acabou essa geração sendo eliminada pelo Real Madrid, que na época era dominante numa semifinal, e o Real depois seria campeão desta mesma edição de Copa da Europa. E essa geração, comandada pelo Matt Bubbs e pelo Jim Murphy, ela acabaria sofrendo um baque muito grande, né? Porque quase metade do time acabou morrendo num acidente em 1958, num voo que partia de Munique em direção à Inglaterra. O avião acabou caindo, morreram jogadores importantes, outros importantíssimos sobreviveram para a continuidade da história do Manchester. Um deles, o Bob Charlton, né, que é o maior nome da história do futebol inglês. E aí esse time poderia ter ganho até muito mais, né? E esse acidente aéreo acabou travando um pouquinho a evolução daquela equipe, porque de 58 até 63, quando começam a chegar ali outras peças, inclusive o George Best, o time deixou de ganhar ou deixou de disputar mais do que poderia. Então você tem um hiato pequenininho na história pós-guerra do United, mas o pós-guerra do Manchester é um pós-guerra de reconstrução, assim como foi de muitas outras nações, né, que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Mas o United é um antes da Segunda Guerra e é outro depois da Segunda Guerra. E aí passa a ser outro, maior ainda, depois da era Alex Ferguson. O curioso que eu falei há pouco, né, como Liverpool e Manchester foram se alternando em períodos de dominância ou períodos de sucesso e de insucesso. Eu falei dos anos 50, quando o Matt Bubbs vai preparando uma geração que seria muito forte e que ganharia títulos pelo United, mas que poderia ter ganho mais. Em 55, por exemplo, enquanto o United está lá crescendo e lapidando uma equipe que daria alegrias ao seu torcedor, o Liverpool era rebaixado, e rebaixado para passar 8 temporadas na segunda divisão. A gente dá um salto para os anos 70, quando o Manchester sofreu seu último rebaixamento, é exatamente o melhor momento da vida do Liverpool. Os anos 70 e os anos 80, nesse período, o Liverpool ganha 4 suas 5 edições de Copa da Europa / Liga dos Campeões e ainda ganha 11 campeonatos ingleses. É muita conquista num período muito curto. E aí nessa época não se tinha dúvidas de que o Liverpool era o maior clube da Inglaterra, um time que encantava, um time, por exemplo, que não foi campeão mundial, é verdade, e nenhuma das vezes que ganhou o seu troféu europeu, mas em uma delas nem disputou, né? Antes de jogar contra o Flamengo em 81, o Liverpool tinha a chance de jogar contra, salvo engano, o Boca Juniors e preferiu nem jogar. E além dos 11 títulos ingleses e dos 4 títulos que ganhou de Copa da Europa, o Liverpool ainda ganhou 2 títulos de Copa da UEFA. Ou seja, nesse período de dominância, o Liverpool ganha 6 troféus continentais. É muita coisa. E o abismo parecia inalcançável, né? O United até então tinha uma conquista de Copa dos Campeões da Europa e estava muito atrás do Liverpool em
relação a títulos ingleses. E é o período Alex Ferguson que é determinante para hoje o United ser o maior clube da Inglaterra. O United tem a maior receita, o United tem a marca mais valiosa, o estádio com maior capacidade, tem o maior número de sócios, inclusive o United é o quarto do mundo nesse quesito, tem mais conquistas, como eu falei, e tem tido mais regularidade no topo, pelo menos na era moderna, e isso é muito importante para a avaliação. Porque por mais que o Liverpool tenha mais conquistas europeias, o Liverpool estacionou num período muito distante. De lá para cá, por exemplo, na última década, o Liverpool tem se contentado, por exemplo, a títulos de Copa Nacional. O Liverpool ganhou uma Liga dos Campeões em 2005, por exemplo, uma edição de Liga dos Campeões onde o Liverpool nem entrou como favorito. É verdade que depois voltaria até a decidir a Liga. A gente poderia estar falando de um time que teria ganho 2 edições de Liga dos Campeões num espaço muito curto. Mas isso não aconteceu. O Liverpool hoje é um alvo mais frágil no mercado. Não é improvável que uma equipe chegue e tire o principal jogador do Liverpool, como aconteceu recentemente com o Suárez, como pode acontecer com o Philippe Coutinho. Lá atrás, o Liverpool viu o Xabi Alonso indo embora, o Mascherano indo embora, e aí você vai lembrar, poxa, mas o United perdeu o Cristiano Ronaldo. Verdade, mas depois de já ter utilizado demais e depois de ter dado a palavra de que ia realizar o sonho da vida do Cristiano, que era jogar no Real Madrid. Mas em condições normais, o United consegue ou conseguia brigar de igual para igual com essas propostas de qualquer equipe poderosa. Você vai lembrar também, mas o Beckham foi pro Real Madrid. O Beckham foi pro Real Madrid numa crise que já vinha estabelecida com o Alex Ferguson, numa desgaste enorme. Não foi apenas o dinheiro do Real que tirou o Beckham da equipe. Falar em Beckham, ele está na nossa dica cultural de hoje, que é The Class of 92 ou o time de 92, que é como tá no Netflix a tradução de um baita documentário que conta a história de 6 adolescentes, e não são 6 adolescentes quaisquer, são jogadores formados na base do United e que formaram uma equipe extremamente vencedora, sob o comando inclusive do Sir Alex Ferguson, e os 6 estão nessa foto histórica, nessa foto icônica. É claro que daqui os mais conhecidos acabam sendo Beckham e Ryan Giggs, mas tem muita gente vitoriosa aqui, como Paul Scholes, como os irmãos Neville e Nick Butt. Mas vamos lá, já falei algumas vantagens do United, e nos confrontos diretos o United também leva vantagem como mandante e como visitante. E por que é tão importante a era Alex Ferguson? Porque o Ferguson pega o período Premier League, um período em que a marca do campeonato inglês se torna mundial, valorizada, é uma revolução enorme do ponto de vista da administração de um campeonato. Hoje é o torneio mais valorizado do mundo no que diz respeito a uma liga nacional, um campeonato com muitos candidatos a títulos, e aí você pega nesse período onde os holofotes do mundo se viram para lá, e a equipe ganha 13 campeonatos ingleses, enquanto o Liverpool não ganha nenhum. E aí nesse mesmo período, o Ferguson vai lá e consegue ganhar 2 edições de Liga dos Campeões. O Ferguson consegue fazer com que o United se torne essa marca mundial, como eu já falei, ao ponto de fazer com que o mercado se mexa muito quando ele está em determinados lugares, né? Quando o Manchester faz excursões na Ásia, você vê a loucura que é. Mas o fato é que na Inglaterra é o Manchester United o mais forte, fora e dentro do país. E a nossa polêmica aleatória, hein? Qual a versão brasileira melhor? O melhor estúdio de dublagem? Era Herbert Richards ou Alamo? Eu confesso que a minha infância foi muito marcada pela versão brasileira Herbert Richards, mas a Alamo foi muito importante para uma outra geração, né? Ficou muito postada no imaginário popular pelas séries de anime, né? Pelos desenhos japoneses, pelos Jaspions da vida, enfim. Então há um público que ama a Alamo por essa relação quase afetiva, lembrando que tanto o Alamo quanto o Herbert Richards são estúdios que já acabaram, né? Mas a gente precisa lembrar também que num determinado período, Herbert Richards era responsável aí por quase 70% das dublagens nas salas de cinema pelo Brasil. E nessa polêmica aleatória, ficarei com o Herbert Richards, mas respeito muito quem ama a Alamo. Então é isso, polêmicas vazias ficando por aqui. O United é o maior da Inglaterra e peço o seu like maroto, o seu sininho e a sua inscrição. Divulgue, comente, compartilhe, faça o Polêmicas Vazias se espalhar por esse Brasil, se espalhar pelo mundo também, viu? Porque quando eu vou olhar o Analytics lá, tem muitos fãs em Portugal. Já vi gente de Moçambique, gente da Ucrânia. Devem ser brasileiros espalhados pelo mundo, até porque eu não sei falar ucraniano, né? Um abraço.